E agora o futebol. O Vila Nova, que não perdia 9 jogos, foi derrotado em Catalão. Já o Goiás levou a melhor na Serrinha contra o Goianésia. E teve time que venceu nesta rodada do Goianão com gol de pênalti nos acréscimos. O Cid Ramos já está aqui do meu lado para comentar os jogos do fim de semana. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Danusa. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa semana para todos nós. Foi aí uma rodada de placar miudinho, né? Foi magra em gols, né? Só o craque de Catalão, que aliás, Danusa, não é novidade para ninguém. Toda vez que o Vila vai em Catalão, ele apanha, ele perde. Eu não consigo entender isso. Mas caiu lá em Catalão, o Vila pode estar na situação que ele tiver, ele perde. Já perdeu até título, decisão de campeonato lá dentro de Catalão. Então, para o Vila Novense não é novidade o Vila perder, não. Mas a exceção do craque, que fez 3-1 no Vila Nova, os outros jogos todos terminaram em placar de apenas 1-0. O Goiás ganhou do Goianésia aqui, 1-0. O Trindade perdeu em casa para a Napolina por 1-0. E outra derrota em casa foi do Itumbiara para a Aparecidense. E no sábado, o Atlético já havia perdido para o Anápolis, lá em Anápolis, por 1-0. Isso significou que o campeonato pegou fogo. Nós entramos agora nas 5 últimas rodadas, porque no final de semana que vem, nós fechamos esta fase de jogos de grupo contra grupo, né? Os times do grupo A enfrentando os jogos do grupo B. Aí fecha-se esse ciclo no final de semana que vem. Aí vão restar 4 rodadas, que são os jogos entre os times do próprio grupo. Quer dizer, cada grupo tem 5, cada um vai fazer 4 jogos a mais. E aí define-se quem é que vai passar para a próxima fase e, principalmente, aqueles 2 que serão rebaixados. Nesse momento, nós temos uma situação muito equilibrada nos 2 grupos. É evidente, Danusa, que todo mundo sabia que o Goiás seria campeão do grupo A e que o Atlético seria campeão do grupo B. Os 2 vão passar, porque tem melhores times, tem hoje melhores técnicos mais qualificados, e aí não há novidade nenhuma nisso. O Goiás e o Atlético estão garantidos lá, embora não matematicamente, a gente sabe que eles vão chegar lá. Agora, o restante das vagas, aí vai virar uma briga fenomenal nessas rodadas finais, porque são pelo menos 4 ou 5 times brigando por 2 vagas. Por enquanto, nada definido. Nada definido. E aí, assim, a tendência é de você ter uma competição muito grande nessas 5 rodadas finais, porque, como eu disse, são 5 times, 4 times brigando por 2 vagas. E lembrando sempre que não obrigatoriamente você terá 2 times de cada grupo. A situação com as rodadas, 2 últimas rodadas, o Vila tinha uma gordura para queimar. E aí ele estava praticamente determinando que seriam 2 times de cada grupo. Mas aí o time parou de jogar, parou de ganhar e permitiu que os outros chegassem. Tanto é que o Anápolis, ao vencer o Atlético, já deixou o Vila para trás. O Vila hoje é o 4º colocado, ele vinha ser o 3º. E o 5º colocado, porque aí você tem que pegar, para escolher os outros 2, você pega o campeão de cada grupo, que passa para a fase semifinal, e os outros 2 são por critério técnico. São as 2 outras melhores campanhas, além dos campeões de cada grupo. E aí o Vila deixou o Anápolis passar por ele e ainda permitiu que o 5º colocado na classificação geral ficasse hoje a 1 ponto do Vila, que é exatamente o craque, que bateu o Vila, e aí hoje o craque tem 12, o Vila tem 13. Então o Vila hoje é o 4º, está ainda se garantindo lá no G4, mas o craque está nos calcanhares do Vila, como também está a Napolina com 11 pontos. O Vila aí, se não acordar, então, corre o risco de ficar fora da próxima. Eu disse desde o começo que o Vila tinha um risco muito grande de não participar da fase semifinal. Mas ele ganhou alguns jogos e aí abriu 3, 4, o Vila chegou a ter 4 pontos de diferença do 5º colocado. Ele estava na 3ª posição. Permitiu que os outros... Relaxou. Permitiu que os outros se aproximassem. O Vila voltou a jogar um futebol não muito bom. Você está vendo aí as imagens do jogo lá de Catalão ontem. Tomou esse gol de falta e depois tomou um gol em contra-ataque o Vila não consegue se resguardar. Quer dizer, um time sempre muito aberto ao contra-ataque e acabou levando de 3-1 ontem lá em Catalão. Esse aí é o gol do Vila. Depois o Vila teve um gol muito discutido, mas já estava perdendo por 3-1 no finalzinho do jogo e o Zotti ainda perdeu um gol feito. O Goiás deu uma cara nova ao campeonato, porque há muitas rodadas o Atlético vinha sendo, no geral, o primeiro. O Atlético perdeu lá para o Anápolis por 1-0 e o Goiás ganhou. Nesse momento, o Goiás é o líder geral do campeonato com 20 pontos, o Atlético ficou um pouco para trás com 18. Agora, só um detalhe, no sábado que vem, os 2 se encontram de novo. Se o Atlético vence o jogo, ele volta, aponta a liderança do campeonato. Aí você pode me perguntar, e o que significa isso? Nada, absolutamente nada. Ser primeiro lugar, como ser 4º, ser o 4º
a passar para a próxima fase, vai representar absolutamente a mesma coisa. Só para deixar aqui o nosso telespectador atualizado, o torcedor, hoje no Grupo A, o Goiás é o líder, tem 20, o Anápolis tem 14, o Craque tem 12, é o terceiro, o Itumbiara 9, o Trindade 8. No Grupo B, o Atlético tem 18, o Vila tem 13, a Aparecidense 11, a Anapolina 8 e o Goianésia 7. Nesse momento, estão na zona do rebaixamento, a Anapolina com 8 pontos e o Goianésia com 7. Os dois são as piores campanhas e os dois são do Grupo B, porque até bem pouco o Trindade era o pior junto com o Goianésia, um de cada grupo. Nesse momento, como para efeito de rebaixamento, também vale a computação geral dos pontos do campeonato, são os dois do Grupo B que fazem as piores campanhas. A Anapolina com 8, o Goianésia com 7. E já vou dizer aqui uma coisa que eu já tenho dito, só reafirmar. Eu acho que a Anapolina ainda, pela camisa que tem, por tudo, ainda pode se salvar e jogar o Trindade aqui para baixo, para o rebaixamento. Mas para mim o Goianésia não tem salvação. Para mim o Goianésia vai cair. Vai cair. Para esses que estão aí buscando essa vaga para a próxima fase, agora é a hora. Quem relaxar, fica é o seguinte, você tinha, né, dessa fase que se encerra agora no próximo final de semana, Danusa, a chance de cruzar com quem é seu concorrente no outro grupo. Porque, como eu disse, podem ser dois do mesmo grupo. Quer dizer, o Vila Nova perdeu uma chance enorme de se concretizar entre os que vão se classificar. Agora, já ele não enfrenta mais esses adversários. Quer dizer, vai enfrentar mais um, que é o Itumbiara, no próximo final de semana, aqui em Goiânia. Agora, uma coisa é boa para o torcedor do Vila Nova poder se posicionar aí e entender. O Vila... Agora, depois, joga esse jogo contra o Itumbiara aqui no estádio de Serra Dourada e depois, quando faltarem só 4 jogos, ele só vai fazer um jogo fora contra a Anapolina. Os outros jogos serão todos em Goiânia, se bem que um é contra o Atlético. Mas os outros jogos serão todos em Goiânia. O Vila não terá desculpa dessa história de dizer, porque jogou fora, perdeu por isso e por aquilo. Só vai jogar fora contra a Anapolina. Os outros jogos são todos aqui no estádio de Serra Dourada ou lá no Anésio, onde o Vila quiser jogar. Ô Cid, só lembrando aí, quem fez gol de pênalti aí nos acréscimos? Foi a Aparecidense. No jogo contra o Itumbiara, o jogo estava 0-0 até 49 minutos do segundo tempo, e aí teve um pênalti aos 49, aos 50, ele foi convertido, o Itumbiara perdeu mais um jogo dentro de casa e certamente vai ter crise lá. O pênalti é esse aí, a Aparecidense ganhou o jogo nesse pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. E a torcida do Itumbiara sempre marca presença lá no estádio, né? Agora que o time está perdendo em casa, o pessoal continua indo? Continua, mas é aquilo que eu já te expliquei, né? Lá em Itumbiara tem essa história de trocar ingresso por IPTU pago. Então, lá em Itumbiara é mais uma daquelas histórias que eu sempre digo, histórias mal contadas sobre público no estádio. Vendem renda, como é o caso do Vila Nova aqui, ou troca ingresso por o único lugar que é aparentemente real essa história é em Anápolis, onde também tem a troca do ingresso pelo IPTU, mas lá não é essa história não, porque lá em Itumbiara é assim. Independente da quantidade de pessoas que tenha no campo, você vai ver que lá vai ter 8, 10 mil pessoas todo jogo. E não tem, a gente sabe que não tem. É porque eles contam os IPTUs, os ingressos que foram trocados lá. Não interessa a quantidade de pessoas que esteja dentro do campo. E só para fechar aqui, Danusa, a próxima rodada. A próxima rodada é quente, tem ótimos jogos. No sábado tem o clássico Goiás e Atlético, no Serra Dourada. Atlético e Goiás, o mando é do Atlético, Goiás e Atlético. E no domingo, Anapolina e Craque, Aparecidense e Anápolis, Goianésia e Trindade, Vila Nova e Itumbiara no Serra Dourada. No meio de semana não tem rodada, porque na quinta-feira o Vila Nova joga pela Copa Verde contra a Luverdense do Mato Grosso, lá de Lucas do Rio Verde. O primeiro jogo é aqui no dia 10, na quinta-feira, e o jogo seguinte, o jogo da volta, é lá em Lucas do Rio Verde, na quinta-feira subsequente à próxima, dia 17. Então vamos esperar aí no final de semana que tem uma rodada movimentada aí do Goianão. Muito quente, muito boa e muito emocionante, com certeza. Ok, Cid, muito obrigada pela participação. Um abraço, Danusa. Até a próxima. Boa tarde.